Olha, eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade a presença da deputada federal Rosa Neide, do PT, né? Ela que já está comigo aqui. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Agnello. Obrigada a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. Perguntei agora há pouco para a deputada se ela trouxe o calor de Brasília ou o frio de São Paulo. Qual é melhor, deputada? Eu acho o frio de São Paulo. O calor de Brasília, às vezes, nos preocupa muito. Ainda mais na temperatura que está por lá, né? O Congresso tem temperatura alta o tempo todo. E com isso, alguns estão se queimando, outros estão escapando do fogo lá. Não é fácil. Bem, a senhora, obviamente, durante o seu período eleitoral, defendeu uma mudança, eu diria até que profunda na área da educação, né? E, obviamente, pesa sobre a senhora uma grande expectativa nesse sentido de ser essa voz atuante no Parlamento Federal defendendo esta causa, ainda mais quando nós temos um Plano Nacional de Educação engavetado, né? Desde da posse aí do ex-presidente Michel Temer, né? Como abrir essas gavetas, destrancar esse armário e trazer à tona essa discussão, deputada? Pois é, Agnello, nós temos um Plano Nacional de Educação que foi construído a muitas mãos, né? O Brasil inteiro discutiu, desde a escola, o município, o Estado e o governo federal. E ele foi aprovado por unanimidade no plenário do Congresso. E sancionado e colocado em prática. Infelizmente, tudo que pôde ser feito foi feito nos 2 primeiros anos. A gente tem alguns avanços em algumas metas. Nós temos 20 metas e essas 20 metas hoje, se você avaliar uma a uma, nós estamos atendendo em torno de 10%, 15% das metas. A meta 20, que trata do financiamento, inclusive eu assumi a subcomissão do financiamento da educação pública brasileira, tenho trabalhado muito e nós temos nos debruçado, mas o governo, tanto o governo passado como o atual, ele deixou de cumprir aquilo que a legislação priorizou, que eram os recursos dos royalties do pré-sal para a educação. Então, quando não tem, você faz uma previsão e você não cumpre o orçamento, as entidades ficam sem cumprir aquelas ações planejadas por todos. Então, estamos num momento difícil. Nós estamos vendo aí uma discussão em torno da redução dos recursos para a área da educação, que envolve principalmente o centro de pesquisas desse país, que já não vinha muito bem, né? Da ordem aí de quase 30%, aí vem o governo federal e diz, não é 30%, é 24,5%, e isso está gerando um descontentamento geral em todo o país, principalmente porque a educação já vem sofrendo uma queda, uma falência, que está repercutindo diretamente nos estados, nos municípios, né? Como que isso está sendo digerido em Brasília pelos parlamentares? Veja bem, Agnello, nós temos na Comissão de Educação, que é a comissão que discute o Plano Nacional e tudo que depende da educação no Brasil, nós temos já feito várias reuniões. O primeiro-ministro que caiu esteve na comissão, o segundo-ministro esteve na última quarta-feira e a reunião terminou bastante polemizada, com agressividade, sem responder as questões. E a preocupação agora maior é as universidades públicas do Brasil, os centros de pesquisa, os institutos federais e até mesmo os estados com educação básica e município receberam um corte aí em torno de 30% dos investimentos. O governo tenta explicar que é 3,5% e que é 30%. Quando você coloca o bolo total, ele fica menor o percentual. Mas no bolo total ele não pode mexer, que é a folha de pagamento dos profissionais efetivos. Sim, essa é a grande discussão, inclusive, em torno o que ele mexeu em mais de 30% nas universidades, as de Mato Grosso, os institutos, foi nos recursos do custeio. Então, são as universidades e os institutos virando o semestre sem poder pagar água, luz, pagar a empresa terceirizada. Inclusive, a nossa bancada, até a coordenação do deputado Neri Geller, pedimos, junto com a reitora Miriam e o reitor William do Instituto Federal, uma audiência com o ministro, será no próximo dia 29, quarta-feira, às 9 horas da manhã. A bancada estará com os reitores, na presença do ministro,
cobrando as providências para que nós não fiquemos dessa forma em nosso estado. Certo. A senhora é a nossa única representante federal, né, mulher, né? Nós temos a senhora na esfera federal e temos a Janaína na esfera estadual. Eu ainda confesso que me preocupa o número de mulheres hoje atuando na vida pública. Eu particularmente compactuo da ideia de que deveria ter um equilíbrio nisso daí. Isso não atrapalha um pouco das ações, justamente pela sensibilidade que a mulher tem, um pouco mais aguçada do que o homem? Com certeza. Nós temos país aqui, nós temos vizinha Argentina, que hoje tem 40% de mulheres no parlamento. Nós temos o Canadá, que a lei já diz 50% das cadeiras, não é 50% para disputar, 50% das cadeiras para homens e 50% para as mulheres. Nós temos vários países do mundo assim. Lá em Brasília, agora, nós temos 15%. É a primeira vez que atinge 15%. Nós temos de 10% para 15%. Mas é muito pouco, né? São 513 deputados, 77 mulheres. Então, muito pouco. A mulher que se dedica muito sensivelmente às questões sociais e questão da economia, porque sem os avanços da economia a gente não tem recursos para fazer com que os projetos sociais avancem. Então, a gente falta mulher, falta discussão, falta decisão, falta planejamento. Nós estamos num país da falta nesse momento. Reforma previdenciária vai sair do papel? Vai deixar de ser uma discussão e vai tornar uma realidade nesse país? Vai ser votado e aprovado da maneira como foi enviado para a Câmara? Do jeito que foi enviado, não vai ser votado, Agnello. Até porque, assim, reforma precisa haver, né? O país mudou, nós temos hoje uma população... Por exemplo, nós não tínhamos quase mulher no mercado de trabalho, hoje nós temos 52% da população feminina, mas a mulher que ainda tem dupla ou tripla jornada de trabalho. E esse texto veio atacando diretamente as mulheres. Professora, por exemplo, que aposentava aos 50 anos, agora a proposta são 60. A mulher do campo aposentava aos 55, agora 60. A mulher policial feminina aqui de Mato Grosso, que aposenta aos 50 anos, também agora 60. Então, as mulheres, praticamente, são as mais prejudicadas no processo. E tem muita coisa, o trabalhador do campo, o trabalhador da cidade, a empregada doméstica que tem que contribuir 40 anos. Então, assim, são situações que têm que ser revistas. Nós aceitamos uma discussão, nós estamos fazendo as emendas para que o povo trabalhador não perca direitos. Agora, ela vai ser votada, esperamos que ela garanta, no mínimo, os direitos que os trabalhadores já conquistaram. Agora, a senhora entrou numa polêmica, e permita-me falar sobre isso, porque esse assunto envolve também a Câmara Municipal aqui de Cuiabá e a própria Assembleia Legislativa. Eu falo das verbas da VI, a verba indenizatória, né? E Brasília fez questão de apontar o ranking de gastos de verbas indenizatórias, e aqui no estado de Mato Grosso a senhora acabou se despontando com relação aos demais parlamentares. Eu já perdi, agora já estou atrás. Né? Nos meses de fevereiro, março e abril, houve um gasto aí da senhora no entorno de R$71 mil com essas verbas indenizatórias. O que de fato compõe isso, esses gastos, né? Muitos deles, eu estava até olhando lá, falei, mas vou perguntar para a deputada, porque envolve aí viagens, combustível, lubrificante, despesas, enfim. Então, é muito importante, te agradeço pela pergunta, até porque, assim, no contexto federal, é muito diferente, porque o deputado tem seu salário, que as pessoas colocam um monte de coisa a respeito, o tempo aqui não dá, mas é importante entrar no site da Câmara, olhar no portal da transparência e ver quanto é o salário do deputado federal e ver também quanto é os gastos. Aqui no Mato Grosso, a nossa VI, a cota do deputado é R$39 mil mês para ele fazer o mandato. São as nossas viagens, Cuiabá-Brasília, Brasília-Cuiabá toda semana que a gente faz, as viagens no interior do estado, a equipe que desloca no interior do estado fazendo trabalho, é a alimentação, é o aluguel de um escritório em Cuiabá, água, luz, telefone, o impresso que você faz do material do seu mandato. Então é assim, eu serei uma deputada que vou ter regularmente os meus gastos. Eu tenho um escritório aqui em Cuiabá que paga R$4 mil por mês de aluguel. Aí eu vou ter uma questão muito tranquila de água, luz, telefone, as viagens para Brasília, aumentou muito a passagem, né? Você vai na sexta na madrugada, volta na quinta à noite ou na sexta pela manhã. Então essas duas viagens, e se tiver alguma reunião extra no outro estado, você também tem autorização para dispor da sua passagem.
E assim, são 39 mil, tem gasto em torno de 27, 28 mil reais mês para manter o mandato. Lá é assim, eu pago do meu bolso primeiro, eu compro a minha passagem, pego a nota, entrego lá. Tá que nem o imposto aqui do estado de Mato Grosso, você paga primeiro depois há um a reembolso. mercadoria. Então está tudo lá no portal da transparência para trabalhar, para andar esse estado inteiro. Nem de avião para o interior do estado não consigo ir, porque a verba custa em torno de 21 mil reais se eu alugar uma aeronave para ir no interior. Então a gente não tem condições disso. A gente vai ou de ônibus ou vai de carro para andar o estado inteiro. E farei isso com toda satisfação, estarei em todo o estado. Eu acho que quem trabalha tem que gastar. Não tem jeito de ir gratuitamente, nem quero. Eu quero ir cumprir meu mandato de forma muito tranquila. E eu acho muito bacana você perguntar, a população tem que saber, com certeza, né, o que o deputado gasta para fazer seu mandato. Deputado, o nosso tempo já estourou. Eu tenho que entregar o programa 12h45, já é 12h48. Mas eu não vou deixar a senhora sair daqui, né, sem, obviamente, falar com o nosso querido público telespectador que está lhe assistindo agora. Eu agradeço muito, Agnelli, a todos os espectadores, dizer que estarei em Brasília, estou em Brasília diuturnamente. A bandeira principal é a educação, só que em torno da educação envolve muitas temáticas, né? A gente tem que estar junto. Eu quero que todos acompanhem na página da deputada, nos jornais que a deputada imprime, tudo que a deputada faz lá semanalmente. Eu estou em várias comissões, principalmente a comissão principal, que eu sou presidente, é a subcomissão do financiamento da educação brasileira. E vou discutir no Brasil inteiro, em Mato Grosso, como a gente vai fazer para melhorar as condições da nossa educação. Vou trazê-la numa outra ocasião, a senhora vai ser convidada para estar aqui conosco, até para a gente ampliar um pouco mais essa discussão. Muito obrigado pela sua presença, que Deus lhe abençoe e um ótimo final de semana. Muito obrigado, viu? Bem, conversamos com a deputada federal Rosa Neide, do PT.